Nessa reunião ministerial que o presidente Lula promoveu hoje em Brasília, claro, a participação do ministro da Fazenda, Dario Durigan, que teve lá o seu momento de fala e nas declarações que deu, ele disse que a economia brasileira vai surpreender de novo no segundo trimestre, porque no primeiro trimestre deste ano já cresceu um pouco mais de 1%, um crescimento muito acima do que era esperado. E agora ele diz de novo que a economia vai continuar crescendo porque o governo, inclusive, vai ajudar. Vamos ouvir o trecho da fala dele. O segundo trimestre, muita gente estava pessimista, dizendo, não, mas o segundo trimestre vem ruim. Nós vamos de novo surpreender no segundo trimestre de 2026. Tudo isso é possível porque a gente, como a nossa população, porque a vida das pessoas nem sempre é um mar de rosas. Agora, reconhecendo que a vida é difícil, o governo reconhece os seus desafios, esses todos que eu falei, e enfrenta. E enfrenta com trabalho, enfrenta com brilho nos olhos, com projeto de país, sabendo o que nós temos que fazer. Por isso que nós acertamos as contas do país, colocando o pobre no orçamento e cobrando de quem tem capacidade econômica. Rita Mundim já está em tela. Rita, boa noite para você, bem-vinda. Rita, nós temos o ministro da Fazenda em modo político, né? Ele assumiu essa posição, essa postura muito mais política do que técnica, além, inclusive, do próprio Fernando Haddad, ex-ministro. E o governo está brigando contra o Banco Central já faz alguns anos. O Banco Central sobe a taxa de juros para tentar esfriar a economia, controlar o processo inflacionário e o governo vai com o pé no acelerador. Esse mandato, terceiro mandato de Lula, o governo está especialmente com o pé no acelerador, não deixando a taxa de juros fazer seu efeito e a economia esfriar minimamente para controlar o processo inflacionário. O que você espera dessa desarmonia e dessa estratégia do governo? Pois é, Thaís, como técnico, o ministro se portou como um grande político. E ele, infelizmente, como ministro da Fazenda, ele, numa reunião, né, dentro do contexto, que era uma reunião para alinhar a estratégia de propaganda eleitoral do governo nesses próximos meses, nesse último mandato. Ele reforçou que o governo está ali para ajudar as pessoas mais necessitadas com investimentos e proteção social. Isso foi um ponto da fala dele. E que vai nos surpreender com o crescimento. Como é que surpreende com o crescimento? Dando mais benefícios e estimulando de novo linhas de crédito subsidiadas, cada hora para um público. Então, como eu já disse aqui, o Brasil se transformou numa loja de departamentos, onde o governo vai mostrando as promoções de acordo com o público. Então, esse foi o primeiro ponto, que ele de certa forma, ele coloca mais pressão no fiscal e assusta o mercado. A surpresa é grande mesmo, é susto, não é surpresa, é susto. O segundo ponto elencado pelo ministro foi o de fazer o que for necessário para minimizar os efeitos da guerra no Oriente na economia brasileira. O nome disso é subsídio, que já estão sendo dados. E, mais uma vez, é despesa e é pressão no fiscal. E aí veio a cereja do bolo, que deve ser reforçada nos próximos dias. Que esse assunto já foi levantado, mas nessa reunião virou o terceiro ponto e um ponto estratégico, que é o MEI, que é o microempreendedor individual. A Câmara já aprovou mudar o teto do MEI de 81 para 130 mil, o Senado quer colocar em 145 mil, isso tudo para buscar essa clientela, que é de cerca de 17 milhões de eleitores, né? E o MEI, quando começou, em 2008, ele tinha uma função, que era trazer para a formalidade aqueles pequenos prestadores de serviços informais. A gente estava falando de um pintor, de uma cabeleireira, de um bombeiro, de um eletricista. E agora, o que a gente pode ver na frente é que o MEI
pode ser e pode fazer um salto na pejotização do Brasil com os profissionais liberais, com esse aumento do teto e com a possibilidade de contratar mais um funcionário, cada MEI. Só que o MEI, como o governo queria tirar da informalidade esses trabalhadores, ele concedeu um incentivo. Então, o trabalhador, ele contribui com o INSS, o trabalhador de carteira assinada, de CLT, com uma contribuição que vai de um piso, que é o salário mínimo, de 7,5%, até uma contribuição de 14%. E o empregador paga mais 20% até 22% de acordo com a atividade. Como o MEI é o próprio empregador, isso abre um rombo. De acordo com o orçamento de 2026, esse rombo vai ser de 11,5 bi, com essa faixa que o MEI tem hoje de 81 bilhões. Então, nós podemos estar criando mais um monstro para cima do nosso fiscal, que é bancar essa mudança de faixa do MEI, onde o governo vai subsidiar essa diferença aí e vai deixar de recolher 20% a 22%, que é o que o empregador recolhe no regime seletista. E nós temos hoje 17 milhões de MEIs, que pode realmente vir a ser um remendo, um esparadrapo para o fim da escala 6 por 1.